Então existe essa possibilidade, doutor? Porque tem gente que fica pensando assim em casa, né? Tudo tem que ser lá no juiz. Não. Então existe o extrajudicial, que você Existe. consegue conciliar. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Pode. Acerca assim, do que pode acontecer, acordos, conciliações, antes mesmo de chegar até um juizado, porque aí a coisa corre de acordo com a lei, que é bem morosa, né? Isso. A pessoa pode, né, mesmo fazer acordos, né, dentro do escritório de advocacia e levar até para homologar no juizado, que como você falou, eu e o Jean combinamos isso e agora a gente está colocando aqui na frente de todo mundo. Acho que é o parecer da isso, justiça, né? E até mesmo assim, o processo civil, ele funciona da seguinte forma. A primeira, quando eu e as pessoas têm um problema, elas vão para a justiça e tem a primeira coisa que é feita é a audiência de conciliação. Que às vezes não é nem com o juiz, né? Não é. Muitas vezes não. Né? O Tribunal de Justiça tem investido muito nisso, porque a minha posição é essa, a sua é essa, vamos negociar, Inclusive, vamos ceder um Inclusive, pouquinho. na Lagoinha, nós temos um Ministério de Conciliação, que é uma parceria da Lagoinha com o Tribunal de Justiça, aonde lá a gente trabalha as pequenas causas. Obviamente, existe um juiz, que ele é o responsável por isso, né? E no caso, a gente tem os conciliadores. Né? O JUSDEI é uma coisa e o Ministério de Conciliação é uma outra área da igreja, né? Só para as pessoas entenderem. O JUSDEI traz a orientação. O Ministério de Conciliação, ou eu vou chamar de Tribunal de Conciliação, é uma parceria que a Lagoinha tem com o Tribunal de Justiça, onde o Dr. Helbert é o juiz responsável por ele, e lá tem os conciliadores. Então, por exemplo, só para quem está em casa entender, o indivíduo alugou a casa para alguém e aí o inquilino não pagou o aluguel, saiu devendo água, luz e X meses de aluguel. Então, para que não demore tanto, ir para a justiça e a pessoa tenha ônus com o advogado e todo esse desgaste emocional, a pessoa vai lá, ela aciona, tudo isso é legal, tudo isso é com apoio e com endosso do Tribunal de Justiça. A pessoa... Ela faz lá o preenchimento do formulário, dá os dados da pessoa a quem ela quer acionar, essa pessoa recebe uma informação por escrito em casa, um convite, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar nesses termos, convite para estar nessa audiência de conciliação e ali as coisas se resolvem. Às vezes a pensão alimentícia, pode ser resolvido, eu já estive em várias audiências lá, de pensão alimentícia, problemas de aluguel, então hoje, e tem funcionado muito, né? O Tribunal de Justiça tem visto que esses... Eu não sei como são tribunais de conciliação, acho que fala mesmo. Eles são muito mais funcionais do que até mesmo lá os fóruns, porque o fórum cria aquela imagem, né, da morosidade, como o Maurício falou, da dificuldade e tal. Tem a questão do advogado, porque hoje o cidadão comum não entende nada de direito. E aí ele cai na mão do mal profissional e aí então cria aquela ideia, né, de que o advogado vai extorquir dinheiro dele e tal, por causa dos maus profissionais que eu estou dizendo. Então, o Tribunal de Conciliação ele é muito mais funcional, muito mais prático e está lá dentro da comunidade, né? É uma casa lá, é uma casa do lado da casa pastoral da Igreja Batista da Lagoinha, por exemplo. É uma casa, está lá a estrutura, atende todos os dias. Então, quer dizer, isso para conciliar, porque a ideia da justiça, muitas vezes as pessoas pensam que a justiça é para punir os outros. Não, mas é para trazer conciliação entre partes, né? É o mais importante. Mas eu queria te perguntar, dentro do que você está falando, a gente estava falando um pouco sobre as pessoas que querem montar o seu próprio negócio. Às vezes o cara tem ali uma barraquinha de vender salgado, aí ele pensa, não vale a pena eu transformar o meu negócio numa pequena empresa, porque é muito tributo, né? É muito imposto que eu tenho que pagar. Existe, por exemplo, assim, categorias diferentes, né? Para quem está em casa nos assistindo, que quer regularizar, porque às vezes o indivíduo tem um negócio que é pequeno, mas se ele, por exemplo, conseguir um empréstimo, um financiamento do governo que cobra juros bem baixos, ele pode ampliar o negócio dele. Mas ele não sabe disso. Porque às vezes falaram com ele que ele vai pagar imposto, porque ele está pensando no imposto que o dono do supermercado paga, né? Porque é uma estrutura grande, né? É uma movimentação financeira grande. Então existe, por exemplo, categorias diferentes de tributação para empresas menores, empreendimentos pequenos, incentivos fiscais do governo, ou não? Existe sim, né? Assim, a legislação brasileira, quando você dá assim, uma panorama da legislação, você vê que ela é toda bonitinha e quer muito favorecer o empresário, né? Tem
o empresário individual que fatura pouco, né? Até um tempo atrás, que faturava até 36 mil por ano e agora passou para 60 mil, se não me falha a memória. Para ele regularizar, muito importante que ele contribua para o INSS, porque hoje ele tem a barraquinha de cachorro-quente ali na esquina, tem 30 anos, mas aí ele fica ali a vida toda e com 60 ele não consegue trabalhar mais. E aí não tem o benefício. E aí ele não tem do que sobreviver. Então o governo está preocupado com isso, né? Então tem esse incentivo, do mesmo jeito que tem ali para a barraquinha de cachorro-quente, para aquela pessoa que fatura, né, até 60 mil, e ela está enquadrada, ela tem incentivos fiscais, ela tem muitas linhas de financiamentos, né, principalmente nos bancos do governo. E aí tem a lei do Simples, que é para microempresa e para empresa de pequeno porte. Faturamento, né? Até Faturamento até 360 mil para microempresa e acima de 360 mil, acho que até 3 milhões e 600 para empresa de pequeno porte. Então, assim, essa lei do Simples, assim, explicando assim para o pessoal de casa entender, ela é como se fosse aquela situação, assim, igual a gente fala com uma criança, vamos amenizar para aquela... Ela tem só 5 anos, né? Ele é pequeno, não entende. O governo tem esse tratamento com a pequena empresa, né? Vai ser mais difícil pagar impostos, vai ser mais difícil contratar funcionários. Então, vamos dar uma amenizada em tudo, vamos ajudar essa empresa, que ela se erga, porque a empresa pequena ela gera muitos postos de trabalho, né? O interesse do governo em ajudar é por isso, porque a empresa gera trabalho, né? E aí, se ela arrecada lá 100 mil, mas se ela tem que pagar o mesmo imposto que uma empresa que arrecada milhões, vai ser muito difícil para ela. Tá. Então, ela tem essa série de facilidades. Eu sei que a gente está encerrando, a produção já falou que a gente está encerrando, mas eu queria só fazer mais uma pergunta. Normalmente a pessoa tem um negócio de família, né? Talvez ali uma padaria, uma pequena mercearia, alguma coisa em que o marido, a esposa, os filhos estão trabalhando. Todos têm que ser registrados, assim, para que o negócio seja bem organizado? Todos têm que ser registrados como funcionários ou não? É possível não ter nenhum vínculo empregatício e você ter a família toda trabalhando ali, sem gerar problemas para o negócio da família? Se é uma empresa, se é uma família que tem uma empresa, né? O contrato é interessante que eles sejam sócios, né? Todos, então, entram como sócios no contrato. Então, eu vou cuidar do caixa, né? A minha mãe vai cuidar de fazer o pão, né? É uma sociedade. Agora, se essa família chama lá o vizinho para vir... Não dá para pôr sócio como sócio não mais, é sócio. Né? Então, ele é um funcionário, né? Tem que observar as leis trabalhistas, tem que pagar os impostos, recolher o INSS. E o menor de idade pode ser sócio nesse caso? Não. Às vezes tem um filho adolescente de 16 anos, o pai quer que ele trabalhe ali, mas aí tem a lei do menor não poder trabalhar. Desde que ele seja emancipado, né? De 16 até 18 anos, você pode emancipar o filho. Então, né? menos de 16 não pode de jeito nenhum. E se o menino estiver trabalhando no balcão da padaria do pai e o fiscal do trabalho chegar, o pai vai ser multado por causa daquilo. Corre seu risco. Então, entendeu, né, gente? Procura, é muito importante você ter... 10 anos não pode claro, é ficar muito lá no importante balcão você da padaria, ter essas informações para não gerar problema, né? Porque às vezes a boa intenção acaba trazendo. E é muito importante também, Giovana, não só advogada, mas tem instituições que prestam serviços para essas pessoas, como o Sebrae. Isso, né? Então, excelente, Sebrae. Né? O Sebrae presta ali dicas de como abrir um negócio, Sebrae pesquisa de assessora mercado. Empreendedor, Isso, sim, então, desde assim, quando você pode chegar lá e falar assim, eu gosto de fazer isso e isso, eu gostaria de abrir uma empresa. E ele tem um consultor do Sebrae que ele vai te dar dicas. Fala, você já pensou em fazer isso, em fazer... Entendeu? Ele vai te assessorar vai te nortear, desde daquela criação, daquele início de pensamento de ser um empresário até... Então, vale lembrar quem quer, né, abrir sua empresa, consulte o Sebrae, procure um advogado. A gente queria te agradecer, Giovana, mas consulte o Jusdei também, viu, gente? Isso, gratuito, Jusdei, Estou com a boca exatamente. cheia aqui. Mas então deixa os contatos do Jusdei também, ó. De qual eu não sei, eu pedi a produção para... Então coloca aí, Zamara, para a gente estar lá, ó. Olha lá, já está na tela. Mas a gente está lá, pode levar, né, a documentação, tirar... 3429-9457, 8416-3427. A Cici é a secretária do Jusdei. E o seu contato, se alguém quiser contratar você, poderia? Pode. Você tem seu contato também? Adoraria. Então deixa já seu contato, né? Meu celular é 8411-0742
E o e-mail é giovanarlessa@gmail.com.